Olá, meu nome é Carmen, mais uma vez aqui com vocês para que possamos juntos refletir em mais um ensinamento deixado por Jesus, com base aí no Evangelho, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz sempre uma luz de entendimento. E hoje nós vamos falar sobre a questão da prece para com Deus, sobre a prece também que temos em contato com o nosso guia espiritual. Quando nós falamos de guia espiritual, nós podemos interpretar de vários nomes. Temos de vários nomes de guia espiritual, que vai depender da crença de cada um, da religião de cada um. Uma das vertentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, essa questão é universal, que não importa a religião, não importa aquilo que a gente está construindo de bem no nosso interior, de enxergar o amor de dentro de nós, de levar esse amor às pessoas. Então, dentro desse conceito da filosofia espírita, tem essa questão das denominações de guias espirituais, que podem ser diversos. Anjo da guarda, protetor amigo, gênio de luz, mentor, santo, não importa. É dentro da religião e da crença de cada um. Então hoje, para a reflexão, o que nós temos aí como base? O Evangelho de São Marcos, ali no capítulo 11, versículo 24, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos vem dar um entendimento dessa passagem, ali no item 5 e 8 do capítulo 27 e também no capítulo 28, no item 11. E o que traz essa passagem de São Marcos? Uma frase. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Resumidamente, vamos pedir a Deus, acreditar que nós vamos conseguir e Deus vai nos conceder, Deus vai nos atender. Então aí já começa uma reflexão. Será que nós estamos entendendo o que estamos recebendo de Deus? Será que tudo que a gente pede, a gente recebe? Será que o que a gente recebe não é bem aquilo que a gente pediu? Aí a gente fica meio revoltado em algumas circunstâncias. Ai, Deus quis assim, assim. Então, como é que está aí a nossa recepção da nossa ação de pedir e o que a gente está recebendo de fato? Não é uma tarefa assim muito fácil entender o porquê que Deus está nos dando determinada coisa. Não é? Porque Deus tem toda uma amplitude, né? Podemos ter como ideia, inclusive na luz do próprio Evangelho, Deus consegue nos enxergar como um todo. Então, ele vê todos os processos de tempo da nossa vida, vê o nosso passado, o nosso presente, hoje aqui nós pedindo uma ajuda a Deus, e ele também vê uma projeção, uma possibilidade do nosso futuro. Por que possibilidade? Nós estamos aqui na Terra vivenciando as nossas experiências, e nós temos a liberdade de agir conforme as leis universais, as leis divinas, a lei da justiça, a lei dos homens, enfim. Nós agimos e nós montamos o nosso propósito. E esse propósito, as nossas ações e reações perante a vida, perante a humanidade, vai refletir no nosso futuro. Deus está vendo as possibilidades, por exemplo, da Carmen. A Carmen tem isso planejado, mas ela vai ter que agir para poder conquistar aquilo. Ela pode mudar o seu processo. Então, Deus tem toda a nossa amplitude. Quando a gente pede para Deus alguma coisa, podemos ter algumas opções de recebimento, algumas. Uma delas é
Deus pode nos conceder algo assim de imediato. Nossa, Deus me concedeu. Podemos ter merecimento, estar dentro do nosso planejamento de vida, o nosso esforço. Daí a gente recebe. Deus tem essa prerrogativa e esse poder. Mas às vezes a gente não recebe. Não recebe do jeito que a gente pediu. Aí ele vem, ele concede aquilo que é necessário. Necessário para quê? Para o nosso aprendizado, de repente o necessário para ver que o futuro vai ser montado de acordo com o que a gente está recebendo hoje. Então, ele dá aquilo que é importante para a nossa transformação, para o nosso amadurecimento. Então, por exemplo, de repente um filho, vamos colocar aí uma idade, 12, 13 anos, chega para os pais e fala: papai, me dá a chave do seu carro que eu quero dirigir. É lógico que os pais responsáveis, né, e coerentes, sabedores das leis e sabedores que aquilo não vai ser bom para o filho, não vão dar a chave do carro para um filho de 12 anos. Eles vão dar outras coisas, outros brinquedos, ou vão conversar. É um exemplo, mais ou menos, de como nós podemos entender ou interpretar como Deus vem nos conceder as coisas que nós realmente precisamos. Existem situações que Deus pode nos dar e pode demandar um tempo. De repente, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento, que tem a ver com o nosso planejamento. De repente, ainda precisamos sentir algum sofrimento, alguma dor, que depende também do planejamento, mas depende das nossas ações, né, que a gente fez, que a gente produziu. Então, demanda um pouco mais de tempo, mas a gente consegue. Então, como um outro exemplo, um médico cirurgião com seu paciente, tem algumas questões, algumas doenças que de repente o paciente vai decidir da cirurgia, né, dependendo do caso. Ele decide, fala: doutor, eu vim aqui para te pedir que eu quero fazer a cirurgia. E o médico: ok, eu vou atender o seu pedido. O médico faz a cirurgia, só que não saiu da cirurgia, não vai ficar curado, vai depender de um tempo de cura, às vezes fisioterapia, para depois vir a cura definitiva. É só para a gente entender mais ou menos como que Deus vai nos concedendo aquilo que a gente pede. São opções. Mas tem uma que é interessante que a gente não percebe. Às vezes nós recebemos a ajuda de Deus e a gente está tão atordoado com as nossas questões, que é normal, é comum, cada um tem as suas aflições, e a gente não percebe que nós já recebemos ajuda. Então, por exemplo, não é aquela coisa milagrosa, né? Deus pode falar conosco de diversas formas. Conversando com um amigo, a gente tem uma ideia. Lendo um livro, assistindo uma palestra, tendo uma ideia: nossa, que ideia que eu tive, que insight que eu tive legal, que inspiração que eu tive. De onde vem essa inspiração? Uma das possibilidades é da figura do nosso guia espiritual, que podemos aqui denominar de diversas formas, como já dito. Nosso guia espiritual vem e coloca ideias. Muitas vezes ele não traz assim, ó, faz isso. Ele lança uma ideia, ele lança um caminho, e nós, com todo o nosso conhecimento, com todo o cabedal que nós temos, porque nós temos atributos divinos dentro de nós. Nós temos a força propulsora de Deus dentro de nós, somos filhos dele. Aí a gente consegue, com a inspiração do nosso mentor amigo, conseguir, pelos nossos esforços, sair daquela situação. Então Deus, ele observa dentro da amplitude dele, do planejamento que ele tem conosco, ele observa se nós estamos pedindo com fé, com coragem, com vontade, sabe, aquela prece com aquela vibração. E
ele também observa e concede as suas graças, vamos dizer assim, para conosco, usando de meios. Que meios? Um deles é o nosso guia espiritual. Então, ele usa os guias espirituais para que nos influencie com as suas ideias, para que a gente encontre dentro de nós soluções, ou da totalidade do nosso problema, ou parte. Então, o nosso mentor amigo vem e faz essas sugestões. É interessante que dentro desse conceito tem uma história num livro, acho que o livro chama O Poder do Agora. É uma história de um homem que ele vive embaixo de uma marquise. De repente, até um de vocês já deva ter ouvido essa história. Ele vive embaixo de uma marquise e ele está sempre ali sentado em cima de uma caixa, de um baú. Ali, 30 anos ali, sempre ali, ficando ali perto e sempre sentadinho nessa caixa. Um belo de um dia, um desconhecido passa e observa aquele homem sentado ali. E lógico, aquele homem que está sentado vê aquele desconhecido e logo, escuta, você não tem um trocado? Aí aquele homem fala, não, não tenho. Mas o que é essa caixa que você está sentado aí? Aí ele fala, é uma caixa. Você nunca teve curiosidade de abrir? Aí o senhor falou, não, não tem nada aqui. 30 anos que eu tô aqui, não tem nada aqui. Aí o desconhecido, antes de ir embora, ele vai se afastando, ele dá mais um aviso para aquele senhor. Ele fala, olha, se eu fosse você, eu abriria essa caixa. O desconhecido foi embora e aquele senhor ficou meio intrigado e resolveu, assim, abrir a tampa. Quando ele abre a tampa, lá dentro tem um monte de ouro. Olha só o ensinamento que nós temos. Ele pede um trocado para o desconhecido e mal ele sabia que durante 30 anos ele sentava em cima de um baú, de uma caixa, que tinha muitos trocados e trocados e trocados. Ele poderia ter saído da vida ali embaixo da marquise há muito tempo. Então, é só uma analogia que, de repente, o nosso guia espiritual vem nos instruir alguma coisa e a gente não percebe que uma das soluções, um dos caminhos, uma das ferramentas que nós temos à disposição está dentro de nós. Quantos ouros nós temos dentro de nós? É claro que tem situações que são difíceis, que são complicadas, que demandam tempo. Às vezes não é sempre que a gente consegue parar para refletir, mas é sempre bom ter um tempo para nos observar, para ver se o que a gente está pedindo já não tem instrumentos dentro de nós que nós possamos movimentar para resolver ou a totalidade do nosso problema, ou pelo menos parte. Então, que fique aqui esse ensinamento. Quando o nosso mentor nos sugere algo e ele vê que a gente conseguiu acessar esses ouros, abriu a nossa caixinha, eles ficam tão felizes. É claro que é sempre bom destacar, a gente fala de guia espiritual como protetor, mas de repente vem ali uma entidade ali que está querendo nos influenciar a ir para um caminho que não é muito bom. Isso pode acontecer, mas nós temos esse discernimento. Que sugestão que está vindo? Está nos ajudando ou está nos direcionando a um caminho que é inadequado para nós? Nós temos esse cabedal, nós temos um senso de interpretação, de conhecimento. Temos o DNA de Deus em nós. Então, quando nós tivermos um tempo, 1 minuto, 2 minutos, que a gente possa parar e avaliar como é que nós estamos recebendo aquilo que a gente está pedindo a Deus. A gente está atento se de repente aquilo que a gente está recebendo é realmente aquilo que é necessário. Será que nós estamos atentos a essas inspirações, ideias dos nossos mentores? Fica a reflexão para nós.
E quando formos pedir, vamos pedir com toda a nossa vibração amorosa. Esse é o ensinamento dessa noite. Espero que todos fiquem bem, com muita fé, com muita paz. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração.